uma amiga escreve assim: Caio, em Isaías 65, diz que Deus criará novos céus e das coisas passadas não lembraremos. Eu já vi vários vídeos do Senhor explicando sobre reconhecer nossos entes queridos. Eu devolvi minha filha única de 3 anos ao Senhor há 2 meses. Imagina. O senhor poderia me explicar esse versículo? Não, querida, não há memórias das coisas passadas, não significa desmemoriamento. E Isaías ainda carrega um pouco do eco do que Salomão explicita em Eclesiastes, quando diz que quando a gente baixa ao Seol, não há mais memória de nada. E ele está se referindo ao corpo e à sepultura. Porque a vaidade em torno da qual ele constrói toda a sua filosofia do Eclesiastes, em torno do nada, da nadeza, do nothingness, das coisas, do niilismo físico. A gente morre e acabou, o corpo não tem mais o que dizer. Era só até aí, mais ou menos, que a teologia e judaica e os livros de sabedoria iam. Muito pouca transcendência. Você encontra transcendência aqui e ali em alguns lugares. Ou a declaração morreu e foi sepultado e foi ao encontro dos seus pais. É o que você vê de vez em quando, quanto mais para trás você vá no Velho Testamento. Em Jó é que se diz que eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, eu me levantarei, mesmo que seja levantado o pó da terra, e com esses olhos eu verei. É o grito mais fascinante de transcendência. Ou então Davi, que não está se referindo a ficar velho morando num templo. Ele fala de partida, atravessar o vale da sombra da morte, tudo isso. E, no fim, ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, vida aqui. E eu, então, habitarei na casa do Senhor. Ele cria na casa do Senhor, que é uma linguagem que Jesus usa, na casa de meu Pai. Na casa do Senhor, na casa do meu Pai, foi ao encontro dos seus pais, diz o Velho Testamento. Isaías diz: não haverá memória de nenhuma culpa, de nenhuma angústia, nenhum desejo de morrer, de nenhum mal, de nada. A mente não será apagada, mas ela será infinitamente destraumatizada. O que hoje é uma memória, é uma angústia, é uma dor, é uma saudade, é uma perda, é um luto, é uma separação, é uma tristeza, é uma frustração. Geralmente as memórias que as pessoas mais preservam são aquelas que elas deveriam eliminar. Não com autoamnésia, mas com perdão. Só o perdão destraumatiza a memória e faz da memória só uma lembrança, não um memorando de angústia, como acontece com a maioria das pessoas. Jesus disse que quando partirmos não teremos as mesmas relações. Quando ele foi perguntado: escuta, os saduceus que não criam em ressurreição, nem em vida pós-morte, não sei nem por que eles criam em Deus, porque a ética deles acabava na sepultura, não tinha nada transcendente. Mas eles gostavam de um culto e de um rito. E aí, pois bem, no máximo eles criam numa ressurreição lá, não sei aonde. Mas a maioria nem isso, eles não criam. É o que os evangelistas dizem quando tratam dessa questão que trouxeram a Jesus, dizendo: olha, tem uma mulher aqui que, segundo a lei de Moisés,
o marido morreu, ela foi dada a um outro irmão, conforme Moisés mandou, para que fosse suscitada a geração ao irmão primogênito morto, ou ao marido dela. Mas assim que ela esposou o outro, morreu também esse. E assim sucessivamente 7. Todo mundo que entrou ali pela fendinha morreu. E aí, na ressurreição dos mortos, porque Jesus ensinava a ressurreição, não a reencarnação, não o karma e nem o dharma. Ele ensinava a graça que levantava no amor de Deus pecadores perdoados em Cristo para a experiência da glória da ressurreição. Portanto, sem reencarnação, sem karma, sem dharma, graça e ressurreição. Aí eles perguntaram, escuta, então, segundo a teoria da reencarnação, a teoria da ressurreição dos mortos que você ensina e que você quer que nós creiamos, quando essa mulher chegar na eternidade, no paraíso, ela vai ser mulher de quem? Que é mais ou menos a tua questão. Escuta, minha filhinha, que eu entreguei para o Senhor há 2 meses, 3 meses, vai me reconhecer? Vai ser filha de quem? E Jesus disse, não, lá não é como é aqui. Eu, por exemplo, não serei marido da Adriana. A relação é outra. É uma relação de anjos, de seres de uma outra dimensão. Eu deixo de ter as angústias desse corpo de morte, dessa alma de ansiedade ou de desespero, desse espírito de vazio. Eu deixo de ter essa impressão de que meus filhos são meus, de que a minha mulher é minha. E nessa eternidade, para quem nós vamos, ninguém está interessado em procriação, nem em sexo. Todos estão interessados exclusivamente na alegria de servirem a Deus em corpos ressuscitados, corpos glorificados, multidimensionalizados. Mas eu sei que todos aqueles que se amam não se perdem e se encontram. Eu não tenho a menor dúvida de que assim como eu vou encontrar Jesus, eu vou encontrar meus filhos, eu vou encontrar meus pais, eu vou encontrar meus avós, eu vou encontrar meus amigos, Paulo, Pedro, Tiago, João, Lucas, gente boa, eu vou encontrar meu amigo Agostinho, eu vou encontrar muitos amigos, vou ter prazer em conhecer Calvino, vou dar uns tapinhas nas costas de Lutero. Eu sei que a gente vai, e não é por causa de teologia, é por causa da infinitude. Não haverá memória das teologias, porque teologia também é vaidade. A teologia acaba no Seol, acaba na sepultura. Só o que fica é amor. Eu vou ter muita alegria de encontrar o Billy Graham, vou ter muita alegria de encontrar o meu amigo Soren Kierkegaard, meu querido C.S. Lewis, que prazer. Ah, John Stott, meu irmão amado, meu amigo precioso. Tantos, Darcy do Zilek, meu mano. A gente vai se encontrar e nós todos não teremos memórias daquilo que nos separou, de nada disso. Se alguém está vivendo nas casas do amor de Deus, todos esses estão encontrados naturalmente. Não há espaço, nem tempo, nem separação geográfica. Não existe nada que separe
Nada, nada, nada que separe o mar já não existe. Nada nos separa. Nem do amor de Deus, nem uns dos outros. Acabou isso. E tem mais, a gente continua crescendo lá. Não tem limite. A gente vai crescendo e crescendo em amor. Meu Deus! E aí a gente vai ganhar um novo nome. E a gente vai se expandir na direção da nossa individuação eterna e absoluta, na manifestação da natureza de ser, que nós ainda não somos, mas seremos, com as qualificações de natureza espiritual, que nos aquinhoarão e nos trarão expressões jamais antes imaginadas sobre nenhum humano, porque nenhum de nós será o mesmo. Todos nós seremos uma explosão de ressurreição, reconhecíveis, mas não os mesmos, de modo algum, sempre, jamais crescer, sempre e eternamente crescendo nesse processo de ir entrando na vocação eterna. Por isso tem esse novo nome que ninguém conhece, exceto nós mesmos, que é o nome do nosso significado absoluto. E todos nós, não é um andar, entendeu? Não é como a gente sair da Terra para Marte, de Marte a gente tem um outro plano em Júpiter, ou a gente sai desse sistema solar para um outro plano mais elevado. Não, isso é uma viagem tola, infantil. Nós somos seres de múltiplas dimensões. Nós vamos crescer, não no corpo, a gente vai crescer no corpo celestial, e cada um terá o seu próprio, como diz Paulo, em 1 Coríntios 15. Cada um terá o seu próprio corpo, seu próprio brilho, sua própria glória, como se fôssemos estrelas, cada um com a sua identidade, e o Senhor chama todas pelo nome, bilhões e bilhões, trilhões e trilhões, tudo é nele. Então, é claro, minha filha, eu peço que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê paz, consolação no Espírito Santo e um silêncio doce, sabendo que a sua filhinha está sendo ninada e todo instante que não é medido por tempo, em cada momento eterno, ela se desenvolve. Você vai encontrar um ser, não um bebezinho, um ser que sabe de você, um ser que não vai te chamar de mamãe, mas vai conhecer a tua alma com alegria eterna, com prazer indescritível, com um privilégio singular. Tudo e todos terão lugares singulares, uns nas existências dos outros, mas ninguém será dono de ninguém, nem propriedade de ninguém, nem mais velho que ninguém, nem coisa alguma. E a nossa vida não ficará estancada em toques de harpas, não. Nós vamos, como diz o Apocalipse, então, depois da morte vencida, de tudo isso acabar, os seus servos o servirão. Os seus servos o servirão. Eu não estou preparado para ser enviado por uma quantidade enorme de missões. Eu vou ser um anjo. No mínimo. Ele diz, serão como os anjos dos céus. Céus são dimensões. Então, eu não sei em que dimensões, mas eu sei que não importa a dimensão, o amor conecta tudo e todos.
e a verdadeira rede de instante eterno de amor absoluto, no qual nós vamos existir com a qualificação da vida eterna. O mais, as tentativas descritivas são todas tolas. Agora, o que eu estou te dizendo, daqui a 100 anos, terá valor ainda, porque ela não tem a pretensão das narrativas descritivas, de colocar andares e andares e de descrever como é. Tudo isso deixa ficar no Apocalipse, ou, na melhor das hipóteses, no inferno de Dante, para assustar alguns tolos. Mas isso que eu estou dizendo aqui podem transcrever, porque daqui a 100 anos ainda estará na validade. Não vai sair da validade. Em nome de Jesus. Que o Senhor te console, minha filha.